Graça e paz, querido, tudo bem com você? Aqui é o diácono Fábio Monteiro e é um prazer ter você conosco na nossa EBD online. Nós estamos gravando uma série de mensagens, de aulas, falando sobre as bem-aventuranças. Aquele sermão da montanha que Jesus, em Mateus capítulo 5, fala sobre as bem-aventuranças. Pois bem, hoje nós iremos falar sobre o capítulo 5 e o versículo de número 8, em que Jesus declara assim: bem-aventurado os limpos, e algumas versões diz os puros de coração, porque eles verão a Deus. Eu vou repetir: bem-aventurados os limpos ou puros de coração, porque eles verão a Deus. Então tem 4 coisas aqui que a gente vai separar didaticamente para a gente tentar entender melhor esse versículo. Jesus falou sobre bem-aventurança, Jesus falou sobre limpeza e pureza, Jesus falou sobre coração e Jesus falou sobre ver a Deus. Então, primeiro, a gente precisa entender o que é uma pessoa bem-aventurada. A palavra no original em grego para bem-aventurado é makarios. Makarios. E o que significa makarios? Makarios tem relação direta a ser feliz, a felicidade, a satisfação, mas não é uma felicidade, querido, que é fruto de uma conquista, que é fruto de prosperidade, que é fruto do dinheiro. Não. Essa bem-aventurança, esse makarios, essa felicidade, ela é fruto de uma bênção de Deus, é fruto de um relacionamento com Deus. Essa bem-aventurança é algo que vem do coração de Deus para a nossa vida, é uma satisfação proveniente da sua presença, é uma alegria, uma felicidade proveniente da sua presença, é algo que te leva a desfrutar de uma vida plena das bênçãos do Senhor. Segunda coisa que ele fala, que bem-aventurado os limpos ou puros de coração. E aí eu queria que você também pudesse pensar um pouco comigo nessa questão de um coração limpo, um coração puro. Pois bem, a palavra no original aqui é cásaros, ou casaros, eu não sei dizer muito bem, que está relacionado a uma roupa que ela era suja e ela passou por um processo de limpeza. Cásaros ou casaros era um trigo que precisou ser separado da palha. Era um exército que tinha alguém no meio desse exército que tinha algum problema e ele precisava sair para não contaminar o exército. Era uma espécie de um ouro que tinha que tirar a escória para que esse ouro pudesse ser puro, para que ele pudesse ser limpo. E a limpeza ou pureza muitas vezes tem relação direta com a santidade. Paulo, na sua carta a Timóteo, 1 Timóteo 4, 12, Paulo fala para Timóteo que ele deveria ser exemplo em muitas coisas, mas uma das coisas que Paulo fala para Timóteo ser exemplo é ser exemplo na pureza. E ter um coração puro não é só ter um coração santo, mas é ter um coração desarmado, é ter um coração inocente, é ter um coração perdoador, é ter um coração parecido com o coração de Deus. Então, quando a Bíblia fala de limpo, de puro, ela está relacionada a ter um coração como o coração de Deus, como o coração de Cristo, ok? E aí ele fala sobre coração. E aí a gente precisa entender que na Bíblia, quando se relaciona coração, não está dizendo sobre um órgão, ok? A Bíblia, quando fala sobre coração, ela está falando sobre mente, sobre vontade, sobre emoção, sobre sentimento. E aí você começa a entender que coração é muito mais do que um órgão que fica pulsando para te manter vivo. Não. O coração tem a ver com o seu interior, coração tem a ver com a sua essência, coração tem a ver com aquilo que de fato você é. E Jesus disse que bem-aventurado, ou seja, feliz,
Ou seja, satisfeito é alguém que tem um coração puro. Ou seja, querido, alguém que não traz no coração dele a escória, que não traz no coração dele a palha, que não traz, sabe, no coração dele o engano. E Fábio, vamos tentar aplicar isso de uma forma mais prática para a gente entender. Mateus 15, versículo 19, eu queria ler com você, que olha o que a Bíblia diz acerca do coração. Mateus 15, versículo 19, diz o seguinte: porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Tudo procede do coração. Provérbios 4, 23 diz: de tudo que você deve guardar. Eu queria ler com você. De tudo que você deve guardar, querido, você deve guardar o seu coração, porque do seu coração procedem as saídas da vida. Coração é algo muito sério. O grande problema é que muitas vezes a gente traz coisas no nosso coração que nos desconectam com a presença de Deus. Nós trazemos coisas muitas vezes no nosso coração que nos afastam de Deus. Por que, Fábio? Porque nos afastam de Deus? Porque sujam, porque mancham o nosso coração. A Bíblia, em 1 Tessalonicenses 5, versículo 23, diz o seguinte: santificai-vos em tudo, no vosso corpo, na vossa alma e no vosso espírito. A santidade, a purificação, a limpeza, ela deve encontrar o ser humano em todo o seu âmbito. E como é que eu santifico o meu corpo? Quando eu não ofereço os membros do meu corpo ao pecado. Como é que eu santifico o meu espírito? Quando eu reconheço Jesus e me arrependo dos meus pecados, porque aí o meu espírito renasce para Deus, ele volta a estar separado para Deus. Mas a santidade do coração, a santidade da alma, como é que anda a tua alma, querido? A tua mente, a tua vontade, a tua emoção, os teus sentimentos, como anda o teu coração? A Bíblia diz que dele que procede prostituição, morte, toda sorte de imundície procede do teu coração. Por isso que Jesus fala: bem-aventurado, feliz, satisfeito é uma pessoa que tem o coração limpo. Olha Provérbios 4, 23, eu queria ler com você isso. Diz o seguinte: de tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. E como que eu guardo o meu coração? Desvia a tortuosidade da boca e alonga de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti. Pondera a vereda dos teus pés e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Não decline nem para a direita e nem para a esquerda. Retire o teu pé do mal. Mas o interessante é que antes ele dá uma outra dica interessante. Ele diz: filho meu, versículo 20, atenta às minhas palavras e às minhas razões inclina o teu ouvido. Não as deixes a parte dos teus olhos, guarda no meio do teu coração, porque são vida para os que acham e saúde para o teu corpo. Preste atenção, como é que eu guardo meu coração? Ele está dizendo: pega a palavra de Deus e coloca no teu coração, para que tudo isso não venha a manchar o teu coração. Mas Fábio, o que pode tirar a pureza de um coração? Fábio, o que pode manchar um coração? Eu vou te dizer várias coisas. Primeiro, uma das coisas que mancham o coração, uma das coisas, sabe, que deixam o coração, e lembra que coração é mente, vontade, emoção, sentimento, aquilo que de fato você é. Porque a Bíblia fala que o corpo volta para a terra, o espírito volta para Deus, e a alma, a tua essência, aquilo que você é, como anda isso. E a Bíblia diz: você precisa guardar isso. E o que na verdade pode trazer tudo isso para o teu coração, essa mancha.
Primeiro, o pecado faz com que teu coração se torne impuro. O pecado faz com que teu coração se torne sujo. O pecado faz com que o teu coração se desconecte de Deus e se manche. Mas existem outras coisas também, querido, que faz com que você perca essa santidade da alma, essa limpeza da alma, essa purificação da sua alma. Muitas pessoas vivem uma vida presa ao passado, e o passado muitas vezes mancha o teu coração. Muitas pessoas vivem uma vida amargurada. A amargura, a Bíblia fala que ela traz raiz e te aparta da graça de Deus. A ira, sabe, ressentimento, uma outra coisa que deixa o teu coração, sabe, longe de Deus, fazendo com que você não viva uma vida bem-aventurada, se chama falta de perdão. Tem pessoas que não conseguem perdoar, e a falta de perdão te torna uma pessoa infeliz, longe da graça de Deus, longe de desfrutar de uma vida plena que Deus preparou para você. Por isso que Jesus disse: bem-aventurados limpos de coração. Entenda o que Jesus está dizendo, ele faz uma conexão. Somente quem é limpo de coração pode ser bem-aventurado. Repara isso, irmãos. Bem-aventurado, quem Jesus é bem-aventurado? Os limpos de coração. Ou seja, se eu tiver alguma coisa no meu coração que se afaste do coração de Deus, que se afaste dos sentimentos que tem em Cristo Jesus, eu não vou viver uma vida bem-aventurada, porque uma vida bem-aventurada, ela é reflexo de um coração puro. E qual é a consequência de ter um coração puro, além de viver uma vida bem-aventurada? Jesus diz que eles verão a Deus. E o que significa ver a Deus, irmãos? Ver a Deus é ver a bênção de Deus sobre a tua vida, ver a bênção de Deus sobre a tua família, sobre os teus negócios, sobre a tua profissão, sobre os teus filhos. É ver a bondade infinita de Deus sobre a tua vida. Ver Deus é ver o agir, o mover de Deus a teu favor. Ver a Deus é desfrutar da presença dele todos os dias da tua vida. É impossível, irmãos, uma pessoa que viva com tanta coisa ruim no coração, com o coração às vezes, sabe, tão cheio de manchas, tão cheio de pecado, tão cheio de falta de perdão, de orgulho, de ira, que essa pessoa consiga ver a Deus. Não tem como. Sabe por quê? Porque Deus, irmãos, ele não tem conexão com orgulho, ele tem conexão com humilde, ele tem conexão com quem perdoa, ele tem conexão com quem tem um coração puro. Sabe por que muitas vezes a gente não consegue ver o agir de Deus na nossa vida? Sabe por que muitas vezes a gente não consegue ver o mover de Deus na nossa vida? Sabe por que muitas vezes a gente não consegue experimentar níveis maiores em Deus? Porque o problema está no nosso coração, irmãos. É isso que Jesus está dizendo. Quando você tem um coração puro, como é o coração dele, a bênção de Deus é estabelecida sobre a tua vida. Então, felicidade no foco de Deus não tem a ver com dinheiro. Felicidade no foco de Deus não tem a ver, sabe, com casa bonita, com carro de luxo, viagens para o exterior. Felicidade para Deus tem a relação com o coração puro. Por isso que a gente leu e citou Paulo dizendo para Timóteo: Timóteo, seja exemplo na pureza. Paulo, você precisa ser exemplo na pureza. Mas Fábio, como que eu vou ser exemplo na pureza? O que está escrito, querido, aqui em Provérbios 4, no versículo 20, que diz: filho meu, atenta para as minhas palavras. É a palavra de Deus. Nós somos limpos, purificados, sabe, pelo lavar dessa palavra que é poderosa. As minhas razões inclinam o teu ouvido. Não deixes, não se aparte dos teus olhos. Guarda no meio do teu coração. Ele está dizendo: guarda essa palavra no meio do teu coração. Por isso que o salmista diz: guardei a palavra no coração para não pecar. É a palavra, irmãos, que te ensina a perdoar. É a palavra que te ensina a viver longe do pecado. É a palavra que te ensina a viver uma vida reta diante de Deus. É a palavra que te faz viver uma vida em santidade no teu corpo, no teu espírito, mas na tua alma também. Muitas vezes a gente quer, sabe, fluir em Deus, a gente quer que Deus nos use, a gente quer experimentar coisas novas em Deus, mas com um coração velho.
com coração doente, com coração cheio de mágoas. Sabe o que é interessante, irmãos? Deus não vê aparência. Quando Davi foi ser ungido, o pai dele queria apresentar outros filhos, mas Deus falou para Samuel: eu não me atento para a aparência, eu vejo o coração. E se Deus olhar para o teu coração hoje, irmãos, o que é que Ele vai ver? Ele vai ver um coração puro, Ele vai ver um coração limpo, ou Ele vai ver um coração sujo, cheio de pecado, um coração cheio de ressentimento, um coração cheio de ódio, um coração que anela por vingança, um coração que não consegue perdoar. Ei, se você quer viver uma vida abençoada, se você quer viver uma vida feliz, bem-aventurada, você precisa pedir para Deus transformar o teu coração. De Deus ninguém se engana. Por isso que Jeremias falou, capítulo 17, versículo 9, que o coração do homem é enganoso. Por isso que Davi disse: Senhor, me sonde e me conhece, vê se há em mim algum caminho mau. Nós temos que orar assim todos os dias: Senhor, sonda o meu coração, para ver se existe algum caminho mau, algum caminho que me aparta dessa felicidade que vem do teu trono, essa vida plena que flui do teu trono, essa alegria que é fruto do teu espírito. Se você não vive isso, essa vida plena, se você não desfruta dessa alegria que vem do espírito, irmão, provavelmente alguma coisa entrou no teu coração que está te tirando esse sonho de Deus, quer ver você vivendo uma vida feliz, plena e bem-aventurada. Eu quero concluir esse breve estudo com vocês, lendo Efésios capítulo 4. Abra comigo, rapidamente, Efésios capítulo 4. Deixa eu abrir aqui minha Bíblia. Olha o que a Bíblia diz, irmãos. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava não furta mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da tua boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Olha o que ele fala: toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia seja tirada entre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, assim também como Deus vos perdoou em Cristo. E eu quero encerrar esse breve estudo sobre bem-aventurados limpos de coração, que eles verão a Deus. Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia em Provérbios, capítulo 22, Provérbios 22, 11. Olha o que a Bíblia diz em Provérbios 22, 11, irmãos. A Bíblia diz: o que ama a pureza do coração e tem graça nos seus lábios, terá por amigo o rei. O que ama a pureza do coração e tem graça nos seus lábios, terá por amigo o rei. Eu vou te ensinar o que Salomão está querendo dizer com isso. Salomão era um rei, tinha um exército numeroso, muitas mulheres, muitos servos. Só que nesse episódio aqui, Salomão está dizendo: o rei precisa ter um amigo. Eu estou cercado de mulheres, eu estou cercado de servos, eu estou cercado do exército, eu estou com muita gente me servindo, mas eu preciso de um amigo. Entretanto, Salomão estabelece critérios para que alguém pudesse ser amigo de um rei. E o critério que Salomão estabelece é: primeiro, aquele que ama a pureza do coração. Salomão está dizendo: só pode ser amigo do rei aquele que ama ter um coração puro, aquele que anela por ter um coração puro, aquele que não deixa o coração se contaminar por nada. Segunda coisa que ele fala, ele diz: e o que transmite graça nos lábios, o que tem graça nos lábios, terá por amigo ao rei. Salomão está dizendo: aquele que transmite graça quando abre a boca. Mas Fábio,
Transmitir graça ao abrir a boca é ficar falando bonitinho, queridinho, amadinho. Não, não. Transmitir graça no que fala é com a sua boca. Transmite a palavra de Deus, transmite a virtude de Deus. As tuas palavras são cheias do Espírito Santo. Tua palavra são palavras de cura, não são palavras torpes. Quem está cheio do Espírito Santo e tem um coração puro não fala mal de ninguém, não amaldiçoa. Sabe porque a Bíblia fala que de uma mesma fonte não pode jorrar água doce e água salgada. E a Bíblia fala que é do coração que procedem essas coisas. O que contamina o homem não é o que entra, é o que sai, é o que está no coração dele. E sabe o que Salomão está dizendo, irmãos? Quem ama a pureza do coração e transmite graça ao falar, vai ter por amigo o rei. Mas Fábio, por que Salomão faz essa conexão de amar a pureza do coração e ter graça no falar, irmãos? A boca fala o que o coração está cheio. Sabe o que o Salomão está dizendo, irmãos? Se o teu coração for puro, tu transmite graça. Só é possível transmitir graça ao falar aquele que tem um coração puro. Por isso que Salomão está dizendo, eu estou cercado por tanta gente, mas eu preciso encontrar um que ame um coração puro. Eu preciso encontrar um que transmita graça no falar, porque se ele tiver um coração puro, se ele amar a pureza do coração, as palavras deles vão ser cheias de graça, e logo ele vai ter a minha amizade. Ei, Jesus é rei. É muito mais do que um desejo de Salomão, quando a gente transfere isso para o monte das bem-aventuranças. Isso aqui é um desejo de alguém que é rei. É um rei dizendo que precisa ter amigo. Mas para o rei ter um amigo, ele precisa ter critério. E para alguém ser amigo de um rei, ele precisa amar a pureza do coração e transmitir graças no falar. Será que hoje Jesus vai te encontrar como amigo? Será se Jesus olhar para o teu coração hoje, ele vai encontrar um coração limpo, um coração puro? Jesus procura essas características, por isso que ele falou, bem-aventurados puros de coração, bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Jesus está dizendo, não existe outra possibilidade de nós vermos Deus na nossa vida, se nós não tivermos um coração puro. O coração puro é a única coisa que me leva a conseguir ver Deus, e se eu vejo Deus tendo um coração puro, eu vivo uma vida plena, feliz, realizada, porque esse meu relacionamento com esse Deus faz com que eu desfrute de todas as bênçãos dele em todas as áreas da minha vida. Meu desejo é que você possa refletir com essa aula e que Deus possa encontrar em você alguém que ame ter um coração puro. Que Deus possa encontrar em você alguém que transmita graça ao falar, para que ele possa olhar para a tua vida e dizer, eu encontrei um amigo. Meu desejo é que você viva uma vida bem-aventurada e que você possa ver Deus em todas as áreas da tua vida. Se alguma coisa, sabe, irmãos, contaminou o teu coração, se alguma coisa te feriu, se alguma coisa deixou o teu coração hoje com algumas coisas que não condizem com uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, como eu falei lá, né? Esse termo, casaram, era algo que era muito mais do que uma limpeza, era um ouro que não podia ter escória, era um pano que acabou de ser limpo, era um exército que não podia ter ninguém ali que pudesse trazer algum dano por exército. Que nada no teu coração possa trazer dano para a tua vida. Lembra, desse coração procede as saídas da vida. Que o teu coração seja cheio do Espírito Santo. Que teu coração seja cheio da presença de Deus. Que Deus te abençoe rica e abundantemente em nome de Jesus. Amém.